uma explanação objetiva, mas como eu costumo dizer, não brusca, espero. Em poucos minutos, uma vez que vamos ter a assembleia, estamos na devocional dela, possamos meditar nesse texto. Filipenses capítulo 3, 13 a 14, você pode acompanhar na sua Bíblia a leitura desse texto. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Filipenses, é sempre bom a gente lembrar que Paulo, quando escreve, ele escreve da prisão, tá certo? Ele está preso em Roma e ele escreve essa carta a esta igreja, uma igreja que ele não tinha o conhecimento presencial da igreja em Filipos, e escreve essa carta para fortalecer os irmãos, animar os irmãos na fé cristã. E aqui eu gostaria, de forma muito objetiva, como disse, destacar alguns pontos, algumas lições, vamos dizer, desse texto. A primeira delas em relação à insatisfação. No versículo 13 que lemos, ele diz: não julgo que eu haja alcançado. Uma insatisfação que é própria do ser humano. Você e eu, nós somos insatisfeitos devido à nossa natureza humana, não é? Se eu perguntar aqui e nem ver eu fazer isso, e você não precisa levantar a mão, a não ser que haja exceções, não é? Se você está contente, eu quero crer com o que você ganha, em termos de salário, não é? Ou de aposentadoria, mas vamos dizer, um pouquinho a mais não seria melhor? Não é? Não ajudaria um pouco mais? Então, assim, é uma das provas de que a gente é insatisfeito nesse sentido, e se você quiser pode colocar entre aspas, porque você pode me dizer: não, pastor, eu só tenho que agradecer. Sim, mas a gente quer um pouco mais, não é? A gente quer que os nossos filhos, eles possam voar do ninho, mas que eles voem bem, e que eles vão para um outro ninho saudável, não é? Então, assim, é próprio da natureza humana, mas não é apenas da natureza humana. O apóstolo Paulo, na vida cristã, ele diz: olha, eu ainda não alcancei, então eu preciso chegar até lá. Se você pensa assim, você está pensando muito bem, porque tem gente que pensa que está plenamente pronto, não é? Na caminhada já terminou, não há mais o que aprender. Então, assim, a insatisfação nesse sentido aqui, que é um sentido, vamos dizer, positivo da palavra, ela é bem-vinda. Mas há um segundo fator, que é a devoção, que ele coloca no versículo também 13. Ele diz: uma coisa faço, ou seja, eu não alcancei ainda, mas eu estou fazendo. Eu vou me empenhar, eu estou indo, eu estou fazendo. Humanamente falando, o que depender de mim, eu estarei ali tendo uma devoção, uma entrega, um empenho, para que eu possa chegar lá. Porque muitas vezes a gente joga para Deus, lança para Deus, e no mundo de fé, não é? Isso acontece muito. Não, Deus é quem sabe, não é? Sabe Deus. Se Deus quiser sim, Deus sabe, Deus quer. Mas a questão é que o que Deus tinha de fazer, em Cristo Jesus já fez por nós. E continua fazendo através do seu Espírito. Porque o Espírito Santo, ele continua atuando em nossos corações. Então, não vamos lançar para Deus, ou para o Espírito Santo, que é Deus, aquilo que eu e você devemos fazer, que é uma devoção. Não devoção no sentido aqui de adoração, de se firmar, de que ter que fazer, não é? De ter que estar realizando com empenho, com o suor e lágrimas, não. Algo natural que faz parte da vida cristã. Então, uma coisa eu faço, ou seja, ele exprime aqui uma devoção. Há um terceiro fator, não é? Além da insatisfação e devoção, que é que nós podemos chamar de direção. Ele tem uma direção. Versículo 13 também ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então ele tem uma direção, ele tem um propósito em termos de direção. E não vai ficar olhando como falamos no dia 31 de dezembro do ano passado. Tem pouco tempo.
de que Deus é um Deus de coisas novas. Embora as coisas antigas, elas são importantes. Mas Deus, Ele sempre tem para nós, uma vez que Ele já sabe também de tudo, não é? Há uma caminhada à frente. E por isso eu não vou, esse esquecer aqui é não estar firmado, olhando sempre lá para trás. Puxa, como eu era um crente de primeira. Sim, de primeira você continua sendo, de Primeira Igreja Batista de Aracaju. Mas como eu era um crente de primeira, né? Senhor, quanta coisa eu fazia. E chegaram os anos, nesse caso, chegaram as limitações, e você talvez não possa fazer tanto, está tão empenhado, não é, com tanto vigor como fazia. Ou, mais grave, porque esse primeiro ponto, esse primeiro elemento, primeiro fator, é plenamente compreensível. Mas há um segundo. Senhor, como eu fiz tanto, como eu me empenhei, como eu tinha uma direção. Senhor, como eu estava focado em poder estar envolvido no teu reino. E agora eu estou, não é, aqui muito cansado, eu estou decepcionado com a igreja, com os pastores, e estou decepcionado até com Deus. Então, essas questões a gente, de fato, irmãos, refuta. Por quê? Porque faz parte, quem sabe, até da natureza humana, mas não faz parte da vida cristã. Por isso que esse esquecer é deixar lá atrás aquilo que é do passado. Por que trazer passado para presente? Então, a direção é à frente. Quem dirige aqui sabe, mais de uma vez a gente disse, se você fica olhando para o retrovisor em nenhum, o que é que acontece? Em vez de olhar para frente, olha para o retrovisor, aquele retrovisor ali do meio, e fica olhando, ou os do laterais, fica olhando, direto. Você vai ter um acidente, não é? E a vida cristã é uma vida de olhar para trás para algumas coisas, algumas bênçãos que foram e que aconteceram, mas olhar para frente. Mas há um outro fator aqui, que é a determinação. O apóstolo Paulo estava determinado. E ele diz isso claramente à igreja em Filipos. Versículo 14, ele diz: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Nós temos e precisamos ter um alvo. No nosso caso aqui, o nosso alvo maior, aquele centrinho lá, o nosso alvo é Cristo. Como diz um certo canto, né? Meu alvo é Cristo. Então eu prossigo para o alvo. Mas tem gente que não está prosseguindo para o alvo. Porque se você não alcançou o alvo ainda, mas está perto do alvo, tudo bem, não é? Você vai chegar até o alvo, esperamos. Que nas tentativas de você poder persistir em chegar até o alvo, se chega sim, porque Deus é bom e misericordioso, vai fazer com que isso aconteça. Mas o prosseguir para o alvo, aqui implica em uma determinação. Uma determinação. Eu quero chegar lá, eu vou chegar lá. É a meta de todo aquele que compete, irmãos. É a meta de todo aquele que trabalha numa empresa com metas, não é? E metas cada vez mais desafiadoras. E quem sabe, para quem é autônomo aqui, se coloca diante de si mesma algumas metas e prossegue determinado para alcançar. Às vezes não alcança, mas você se empenhou. Você estava determinado, focado, não é? Para que aquilo acontecesse. Então, irmãos, eu quero deixar aqui, a vontade é ir um pouco mais além, né? Porque essa palavra nós compartilhamos com liderança um tempo atrás e trazemos aqui para a igreja. Então, vamos prosseguir para o alvo, não é? Com determinação, sabendo que nós precisamos ter uma direção, entendendo que ainda não chegamos lá, mas que vamos persistir. Amém, meus irmãos? Graças a Deus.